Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 751 Capítulo 751 Objeto sagrado. Martelo de guerra de Paternoster, divino. Requisitos: 60.000 de força, 900 de destreza. Descrição: item suplementar, objeto sagrado do rei Orc. Propriedades: 39.000 ataque mais 500%, força mais 350%, 60% de chance de atordoar com raios, 30% de chance de congelar, classificação de habilidades de guerreiro mais 10, classificação de habilidades de raio mais 10, classificação de habilidades de gelo mais 10. Hammer of the Thunder God. Lance um martelo elétrico sobre um inimigo para atordoá-lo por até 60 segundos. Pode quebrar a armadura divina. Resfriamento, 10 minutos. Propriedades bônus do titular. Todas as estatísticas mais 30%. Frozen Fortress. Cele-se no gelo por até 30 minutos, se tornando completamente invencível. Pode ser dissipado à vontade. Não é possível atacar outras pessoas enquanto estiver no estado congelado. Resfriamento, 2 dias. Nota: não pode ser depositado no armazenamento, cai após a morte. Os olhos de Nian tremeram quando ele olhou para as propriedades do martelo de guerra de Paternoster. Ele imediatamente tirou a lâmina do Deus da Morte. Esses dois itens estavam no mesmo nível, mas ele também não poderia usá-lo por enquanto. Um suspiro escapou de seus lábios quando ele olhou para suas estatísticas surpreendentes em admiração. Havia uma pequena diferença entre o martelo de guerra de Paternoster e a lâmina do Deus da Morte. Embora Nian não pudesse tirar proveito de nenhuma das propriedades da lâmina do Deus da Morte, esse não era o caso do martelo de guerra de Paternoster. Ao colocá-lo em sua bolsa, ele receberia os efeitos de mais 30% em todas as estatísticas e obteria a habilidade Frozen Fortress. Frozen Fortress era uma habilidade defensiva, seus efeitos eram bastante poderosos. Ela podia defender Nian de todos os danos por até 30 minutos. Isso daria a ele tempo de sobra para se recuperar e para que suas habilidades de fuga saíssem do resfriamento. Todas as estatísticas mais 30%, Nian murmurou. Ele verificou sua defesa e viu que ela havia atingido impressionantes 28.700 pontos. Sua vida atingiu mais de 37.000 pontos. Quando todos os bônus foram adicionados ao seu poder de ataque base de 12.000, chegou a atingir 32.000 pontos. Estatísticas como essas deixariam muitos guerreiros completamente sem palavras. Até um campeão como Bladelight tinha apenas 20.000 de defesa. 28.700 de defesa com uma armadura de couro eram aproximadamente equivalentes a 15.000 de defesa com uma armadura pesada de placas contra ataques físicos. Quanto aos ataques mágicos, era equivalente a 26.000 de defesa com armadura pesada de placas. Em outras palavras, Nian superou Bladelight em termos de defesa contra ataques mágicos. Quanto aos ataques físicos, ele era apenas um pouco pior que Bladelight. Obviamente, Bladelight era muito mais durável, com uma vida de 130.000. Quando Nian pegou o martelo de guerra de Paternoster, uma notificação apareceu. Canção do Pássaro do Espinheiro. Leve o martelo de guerra de Paternoster para a cidade perdida de Bart e encontre Morfest. Ele irá informá-lo sobre como obter o coração do assassino. Cidade perdida de Bart, Nian franziu as sobrancelhas. Ele lembrou que Bart já foi uma cidade florescente. Até que um dia Georgiana, um demônio lendário a amaldiçoou a afundar no submundo, como a cidade afundada de Atlantis. Segundo registros, a cidade costumava estar localizada em algum lugar ao norte do Império Satrim. Olhando para o mapa, isso significava que Bart tinha que estar em algum lugar nas fronteiras da tribo demônio no submundo. Parece que vou ter que fazer uma viagem ao submundo novamente. Nian murmurou. Depois de obter o martelo de guerra de Paternoster, a missão da Canção do Pássaro do Espinheiro estava finalmente em pleno andamento. O martelo de guerra de Paternoster emanava uma aura gelada, fazendo com que a temperatura ao redor caísse e a névoa se formasse no ar. Por outro lado, a lâmina do Deus da Morte emanava uma aura de escuridão que se tornava cada vez mais forte com o tempo. Os dois objetos sagrados pareciam ter espíritos próprios e começaram a competir. O choque de energias mágicas no ar tornou-se cada vez mais intenso, espalhando-se ainda mais pelos arredores. Se isso continuasse por mais tempo, ele teria que começar a se preocupar com sua própria segurança. Nian rapidamente colocou os dois itens de volta em sua bolsa. Só então eles se acalmaram. Que tipo de segredos esses dois objetos sagrados contêm? E quantos mais desses itens há em Conviction? Nian não pôde deixar de pensar. As pessoas na linha do tempo anterior provavelmente também encontraram objetos sagrados. Eles eram diferentes dos itens comuns. Eles não poderiam ser depositados no armazenamento e cairiam após a morte. Ele estimou que qualquer jogador que obteve um não ousaria exibi-lo ostensivamente. Depois de ficar na cidade do Rei Orc por um tempo, Nian recebeu uma notícia de Swift Maple que um Lorde demonificado nível 130 havia aparecido nas fronteiras do território da cidade. Ele havia massacrado 6 aldeias e parecia estar procurando por algo. No entanto, não se atreveu a se aproximar da cidade. Nian levantou uma sobrancelha em surpresa. Ele não achava que o demônio do massacre teria medo de entrar na cidade do Rei Orc, irritando os habitantes das aldeias vizinhas. Dada a força do demônio do massacre, desde que um NPC lendário não agisse,
Não havia ninguém que pudesse impedi-lo. Ni Yan se perguntou quando o demônio do massacre desistiria de persegui-lo. Ni Yan teve uma ideia de repente. Seus lábios se curvaram em um sorriso desonesto. Ele enviou uma mensagem para Swift Maple. Swift Maple, você tem uma maneira de me esgueirar para uma das fortalezas da Angel Corps. Esgueirar você para uma das fortalezas? Quanto tempo você pretende ficar lá? Cerca de um dia ou 2. Isso vai ser difícil. Embora as fortalezas da Angel Corp sejam abertas ao público, elas impedem jogadores humanos não afiliados de entrar. Ni Yan franziu as sobrancelhas. A Angel Corps controlava estritamente aqueles que podiam entrar em suas fortalezas. Seria difícil para ele entrar pela porta da frente. Parecia que ele teria que confiar em seu método antigo de se infiltrar. Estou planejando me infiltrar na Fortaleza Clemency. Ajude-me a obter um mapa com um layout de suas defesas. O quê? Não. Absolutamente não. Isso é muito perigoso. Gu Huai me tornou responsável por sua segurança. Não posso deixar você correr um risco tão grande. Disse Swift Maple. Morrer era uma ocorrência comum para jogadores comuns. Eles poderiam simplesmente reviver, e tudo ficaria bem. No entanto, Ni Yan era uma lenda viva entre os jogadores, por nunca ter sofrido uma derrota nenhuma vez. Se ele morresse, seria um golpe imenso para as Kickers United. Não se preocupe, não vou atacar a fortaleza, apenas entrar. Não haverá o menor perigo. Apenas me dê os dados que pedi e cuidarei de Gu Huai. Eu vejo, tudo bem. Swift Maple assentiu depois de hesitar por um longo tempo. A Angel Corps já havia mudado sua sede principal da guilda para a Fortaleza Clemency, ao norte da cidade do Rei Orc. Esta era apenas uma fortaleza básica. No entanto, tinha uma localização geográfica tão forte que isso não importava. Sua primeira camada de defesa foram as várias fortalezas controladas pela Angel Corps nos mapas vizinhos. Nenhum inimigo poderia se aproximar sem passar por elas primeiro. Depois vinha a sua localização, estando no meio de uma ravina, espremida entre duas paredes do penhasco, o único caminho era subir uma ladeira íngreme e extremamente estreita. Isso a tornava praticamente impossível cercá-la. Originalmente, a sede da guilda de Angel Corps estava localizada em uma fortaleza intermediária. No entanto, depois que Ni Yan tornou-se o Lorde das Grandes Pradarias de Abernathy e estabeleceu o Coron, que se expandia rapidamente dia após dia, Soaring Angel ficou inquieto. Então, ele transferiu a sede da guilda para um local mais seguro, a Fortaleza Clemency. Depois disso, ele fortaleceu suas defesas, erguendo numerosas torres de flechas e canhões no topo dos precipícios circundantes. Ele investira pelo menos 3 vezes mais ouro nas defesas da Fortaleza Clemency do que Ni Yan havia gasto na Fortaleza Cripes. Claro, ainda não podia ser comparado ao Coron. Em pouco tempo, Swift Maple mandou a Ni Yan um mapa do layout defensivo da Fortaleza Clemency, além de outro mapa da topografia circundante. Esses 2 mapas eram extremamente detalhados, não deixando nada a desejar. Ouvi dizer que você está planejando se infiltrar na Fortaleza Clemency, disse Gu Huai. Sim. Ni Yan assentiu. Seja cuidadoso. A Fortaleza Clemency é diferente de outras fortalezas. Eu vi o layout de suas defesas. É como um porco-espinho. Derrubá-la não será fácil. Soaring Angel investiu uma enorme soma de ouro nesta fortaleza. Suas defesas são equivalentes às de uma fortaleza intermediária e sua densidade populacional também é alta. Não se preocupe. Por que você está falando como se eu fosse morrer? Mesmo se eu for descoberto, posso escapar facilmente. Eles não ousarão apontar seus canhões para a fortaleza. Eu sabia que não podia impedi-lo. Tudo bem? Mantenha contato e esteja seguro. Gu Huai sorriu amargamente. Depois de olhar o mapa do layout defensivo da Fortaleza Clemency, Ni Yan também ficou surpreso. Parecia que Soaring Angel tinha realmente se dedicado nisso. Não havia um único distrito comercial. Havia também muito poucas casas residenciais. Além de edifícios importantes como a sede da guilda, o restante do espaço livre foi usado para construir torres de flechas e canhões. Só em termos de canhões, havia mais de 1000. Quanto às torres de flechas, havia tantas que era difícil contar. A divisão de engenharia da Angel Corps não estava muito atrás das Kickers United. De fato, em termos de mão de obra, eles até superaram as Kickers United. Eles só ficavam para trás quando se tratava de projetos de alto nível. Isso foi graças a Delfina, a escrava NPC recrutada por Ni Yan, que poderia duplicar projetos. Em termos de número de catapultas, nenhuma outra guilda poderia se comparar com as Kickers United. Sua capacidade de produção era surpreendente, para dizer o mínimo. Quanto à Angel Corps, eles concentraram toda a sua energia em canhões mágicos. Eles tinham mais de 3.000 canhões no total, espalhados por suas várias fortalezas. Vendo as defesas da Fortaleza Clemency, Ni Yan não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Quando ele lançasse uma guerra contra a Angel Corps no futuro, seria um grande desafio derrubar esta fortaleza. Ni Yan checou 2 vezes o caminho que ele usaria para se infiltrar na fortaleza. Ele também havia preparado alguns consumíveis necessários. Gu Huai, envie alguns ladrões para acompanhar a localização do demônio do massacre, disse Ni Yan. Ele não queria ser morto por ele enquanto estava a caminho da Fortaleza Clemency. Ni Yan estimou que levaria cerca de 10 minutos para chegar à Fortaleza Clemency no Dragão de Asas Negras.
Afinal, ela não estava muito longe. Ele só precisava ter um pouco de cuidado no caminho. Terminando os preparativos, Nian foi para os arredores da cidade do rei Orc. Depois de encontrar um local isolado, ele convocou o dragão de asas negras. Depois de lhe dar um remédio especial, a maioria dos ferimentos sofridos durante a batalha com o necromante Vorderman se recuperou. Mesmo que ainda precisasse de um tempo para uma recuperação completa, voar não seria um problema. Nian pulou nas costas do dragão de asas negras, que com um bater de asas, decolou no ar e desapareceu atrás das nuvens.